após o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Primeira pergunta, Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, primeiramente, sobre a partida, né? O que foi. O São Paulo conseguiu criar mais chances, ficou claro, nítido, até em número de finalizações, mas o jogo ficou muito truncado em boa parte do tempo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em específico, né? Se você acha que a marcação do Grêmio em cima de jogadores chaves aí da parte de criação de São Paulo que foi boa, ou uma catimba que ficou até bem nítida na partida do Campeonato Brasileiro e hoje, em alguns momentos, ficou repetida também. E o que esperar desse fator marcação, catimba, para o jogo de volta com resultado favorável à equipe adversária? Obrigado, Diniz. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo, concordo que o jogo foi catimbado, não sei se é o termo mais adequado, mas teve menos jogo do que deveria no sistema de bola rolando. Muitos jogadores caíram no chão e o juiz nunca dá os acréscimos devidos. Tiveram faltas para o do lado do Grêmio para tomar segundo amarelo, então foi levando o jogo de uma maneira que para o futebol não é bom. O jogo tinha que, a arbitragem talvez tivesse que favorecer para o jogo transcorrer de uma melhor forma, mas acho que o São Paulo taticamente fez um jogo bom. E se você vai falar se o Grêmio marcou alguns jogadores chaves do São Paulo, nós marcamos também o Grêmio de uma maneira muito grande. O Grêmio não criou nenhuma chance de gol. Até a chance de gol foi uma jogada individual. A gente tinha a área tomada por 6 jogadores, o Grêmio com 2. E num lance assim de infelicidade nossa, a bola bate no Arboleda e sobra, e aí eles acabaram fazendo o gol. Acho que no desempenho o São Paulo foi melhor nos 2 tempos, principalmente no segundo tempo, no nosso melhor momento do jogo. O Grêmio acabou tendo a oportunidade de fazer o gol. Agora, para a partida de volta, a gente tem que melhorar do que foi hoje, fazer o melhor jogo que a gente puder. A gente vai jogar na nossa casa e procurar fazer uma grande partida lá na próxima quarta-feira. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Bom, Diniz, boa noite para você. Eu estava acompanhando a coletiva do Renato agora há pouco e ele disse que a entrada do Tassiano foi para dificultar o meio-campo do São Paulo, que produz bastante. Queria saber a tua visão de como essa mudança tática do Grêmio interferiu no jogo do São Paulo. Não sei se... É claro que a entrada do Tassiano foi provavelmente para isso, um jogador de meio, um segundo volante. Mas eu acho que o São Paulo fez um jogo bom. O São Paulo conseguiu criar, principalmente no segundo tempo. Conseguiu criar as melhores chances do jogo. E é um jogo difícil. O Grêmio tem uma grande equipe, dificilmente eles perdem pontos aqui. E a gente fez um bom jogo. A gente teve as melhores chances do jogo e a gente não conseguiu converter em gol. Se a gente tivesse saído vencendo no jogo de hoje, provavelmente a história poderia ter sido outra. Mas águas passadas, agora a gente tem que pensar no Fluminense e depois pensar no Grêmio na próxima quarta. Mas a equipe taticamente fez um jogo bom. Acho que o Grêmio também soube jogar, mas não por conta só da entrada do Tassiano, como você perguntou. E eles acabaram até melhorando um pouco no jogo, depois que entrou o Ferreira lá, acabou fazendo a jogada do gol. Marcelo Basségio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Hoje o São Paulo, a impressão que eu tive foi que individualmente alguns jogadores não estavam no seu melhor dia, faltou um pouco de inspiração e ainda assim o São Paulo conseguiu criar as melhores chances do jogo. Essa derrota, ela é mais amarga do que deveria ser, considerando que foi apenas uma derrota simples por 1-0, justamente por isso, pelo fato de o São Paulo ter sido superior, ter criado as melhores chances, mesmo tendo alguns jogadores em um dia individualmente ruim. Justamente por isso a vitória ela é mais amarga do que deveria ser? Obrigado. A vitória ela é amarga porque a gente produziu para vencer o jogo. Vou fazer análise individual. Acho que coletivamente, se alguém jogou abaixo, o coletivo conseguiu suprir essas carências individuais que você citou aí na sua visão do jogo. Mas, assim, de maneira geral, eu fiquei contente com o desenvolvimento do time. A gente precisa reverter esse placar lá no Morumbi, para a gente poder passar para a final do campeonato.
mas a gente tem todas as condições para isso, tem tudo para ser um grande jogo lá. Foi um grande jogo aqui, são duas grandes equipes e está tudo bem aberto. A gente, nesse tipo de torneio, esse foi o primeiro tempo do jogo. O segundo tempo vai ser lá em São Paulo. Marco Aurélio Souza, TV Globo. Marco, ativa seu microfone, por favor, tá no mudo. Agora sim, desculpe. Fernando, boa noite. A minha pergunta é sobre aquele período do jogo, do início do segundo tempo até o gol do Grêmio, que o São Paulo é amplamente superior e cria duas chances muito boas. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, né, depois que isso acontece numa semifinal de Copa do Brasil, é sinal positivo porque tudo deu certo, só não teve o gol, o último lance, a construção foi feita, ou esse tipo de gol não pode ser perdido num jogo desse tamanho e decisivo? Obrigado. Isso aí só o tempo dirá. Depois, quando terminar o jogo na quarta-feira, essa sua pergunta vai ser respondida. De maneira geral, assim, a gente, quando tem chances em jogos difíceis, a gente tem que fazer o gol, mas isso não é o que determina o resultado desse jogo. Determinou o resultado de quem vai para a final. Então a gente vai na quarta-feira que a gente vai saber, a sua pergunta vai ficar mais bem respondida. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Diniz, eu queria que você falasse de um jogador que você já falou muitas vezes em coletiva, em exclusivas, que é o Daniel Alves. Você já falou muito da parte como ele agrega como pessoa, só que nos últimos jogos, e principalmente hoje, foi, na minha opinião, um dos melhores do São Paulo, até do jogo mesmo. O lance do Brenner, ele infiltrou ali no meio da zaga, fez o cruzamento, o Brenner não alcançou. E no lance do Luciano, foi ele também que deu um passe muito bom. E o Daniel Alves, eu queria que você falasse um pouco da função dele dentro de campo, o que ele tem agregado taticamente para o time. Eu queria que você comentasse um pouco essa parte técnica e tática do Daniel Alves. Obrigado. O Daniel Alves é um jogador de nível assim, internacional. Está na última prateleira dos jogadores do mundo, né, dos jogadores do Brasil. Então ele é um jogador que tem essa capacidade de ler o jogo, de colocar os jogadores na cara do gol, de crescer em momentos decisivos como era o jogo de hoje. Então ele agrega em todos os sentidos, o Daniel. O aspecto que não aparece tanto, acho que é o que mais agrega. A força do caráter que ele tem, a maneira, o profissionalismo dele. E na parte técnica, ele é acima da média. Isso aí a história está escrita do Daniel. Não está totalmente escrita ainda, mas tem a maior parte dela já está escrita como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial de todos os tempos. O cara tem 40 títulos, parece, ou mais que isso, sei lá. Então, esse tipo de jogador, esse tipo de pessoa, de personagem, ele agrega muito em jogos decisivos como o de hoje, em outros jogos que a gente já fez, a tendência dele é sempre crescer. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. A minha pergunta, Diniz, é referente aos próximos jogos. O São Paulo enfrenta o Fluminense no sábado, às 21 horas, e depois tem o Grêmio na quarta-feira seguinte. Eu sei que não é muito do seu perfil poupar os jogadores, mas pensando nessa decisão da semifinal da Copa do Brasil, existe essa possibilidade de conversar com os atletas e poupar alguns jogadores um pouco mais desgastados para o jogo de volta? A possibilidade existe. Agora, é uma possibilidade. Existem todas as possibilidades de poupar, de não poupar, de poupar uma parte, de não poupar a outra parte. A gente vai conversar com os jogadores, é o que a gente mais faz aqui, para saber como que eles se encontram. A gente está numa condição física excelente, por conta do trabalho do nosso staff, principalmente da pessoal da parte física e da fisiologia também, da parte da fisioterapia. Então a gente vai conversar e ver qual que é a necessidade, que é o melhor para o São Paulo, se é poupar ou não. Nós estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos, e é um time que consegue recuperar muito bem de um jogo por outro. Então a gente vai avaliar tudo e procurar fazer o que for melhor para o time. Roberto Tomé, TV Record. Boa noite, Diniz. A gente viu duas propostas de jogo bastante consistentes, né, e de muita qualidade. Você acha que é possível desenvolver um futebol assim
sem dois treinadores há tanto tempo no comando das equipes? Pode acontecer, mas o tempo é um aliado para que você consiga desenvolver o trabalho. Isso é inegável. O São Paulo de hoje não é o São Paulo do ano passado. E o Grêmio do Renato não é o mesmo Grêmio também do começo da trajetória dele aqui. Então, sempre agrega. O tempo costuma ajudar os treinadores, para quem gosta de treinar e desenvolver uma ideia. O tempo é um fator muito importante. Então, se você me perguntar se o tempo é importante, ele é bastante importante para que as coisas aconteçam. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Você falou das muitas conversas com os jogadores do São Paulo, especificamente o Luciano. Queria saber como que foi o papo que você teve com ele para ele entrar de titular hoje. Ele falou depois do jogo que não sentiu nada, que foi tudo bem, então se você acha que poderá contar com ele normalmente. E um adendo também, agora a gente viverá uma fase diferente, a gente terá jogo no Natal, próximo do Ano Novo. Você acha que a cabeça do jogador é diferente? É algo que você trabalhará e conversará com eles? Obrigado. Eu acho que tá todo mundo muito focado em fazer o nosso trabalho no São Paulo. Infelizmente, a gente vai ter um Natal diferente, um Ano Novo diferente. A gente tem que fazer de tudo para ficar com a cabeça aqui. E eu acho que os jogadores estão muito focados naquilo que a gente tem que fazer. A programação, praticamente até o Ano Novo, está quase que totalmente definida. E a gente não tem que imaginar como poderia ser, mas de fato como é. E está todo mundo muito convencido e imbuído do que a gente tem que fazer, que é fazer o melhor para o São Paulo e fazer todos os sacrifícios que forem necessários para a gente poder seguir nos campeonatos e conquistar os títulos que a gente está buscando. Thiago Regis, SBT. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta. O São Paulo, quando jogou contra o Atlético Mineiro, entrou com um time um pouco diferente, justamente por conta da contusão do Luciano. Você pensa em entrar com o mesmo time, com o Tietê naquela posição, ou não? Você deve manter a mesma estrutura desse time de hoje? Obrigado. A gente vai procurar fazer o que for melhor para o São Paulo. A gente pode usar aquela formação, pode usar essa. A gente vai procurar sempre fazer o melhor. A gente tem um leque de opções, tem outros jogadores também que têm condição de entrar como titular. Mas a gente tem o jogo, a primeira coisa agora é o jogo do Fluminense. A gente tem que pensar o melhor time para jogar contra o Fluminense. O jogo do Grêmio é só na outra quarta. Agora a gente está falando do jogo do Grêmio, que terminou agora, mas a nossa cabeça já está voltada para o Fluminense. Daqui 2 dias a gente já tem jogo. Natália Ferrão, 9 FM. Boa noite, Diniz. Boa noite aos amigos. A gente viu um jogo muito disputado e muito falado, né? Muitos cartões amarelos sobraram aí. O quanto isso dificulta do jogo transcorrer de uma forma diferente e como segurar o jogador até para evitar que ele tome esses cartões por reclamação, que a gente vê que às vezes é muito recorrente. Eu acho que cartão por reclamação, principalmente, é uma coisa que a gente tem que se controlar para não tomar. É o cartão mais fácil de ser evitado. E a maneira também de conduzir o jogo, esse jogo eu acho que teve muito menos bola em jogo do que deveria, até pela qualidade dos times. Eu acho que é um jogo que ele tinha que ter mais bola no chão, bola mais jogada. Então, assim, é uma ressalva que eu faço do jogo. Teve muito jogador que caiu no chão, que demorou atendimento, e a reposição do tempo, ela nunca é de acordo com o tempo que parou demais para ter os acréscimos, os poucos acréscimos que teve. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença.